Boa noite, já estamos ao vivo pelo Facebook da Comprema. Boa noite a todos. Então, hoje a gente está aqui reunidos mais uma vez para fazer uma conversa sobre a nossa carta ambiental. Hoje tem a participação da Patrícia De Brassi, que é a nossa presidenta, a Angélica, que é a nossa bióloga, o Felipe, que está aí, que vai ser o nosso engenheiro sanitarista, é isso, Felipe? Se esperamos, né, Regina? Vai, com certeza. E o Daniel, que está aqui comigo, como eu estava brincando antes, que nós dois somos um, então daqui a pouco eu saio e ele entra, então, para a gente poder fazer essa conversa. Então, a gente quer fazer apresentar as propostas, lembrando que as eleições já estão aí no próximo domingo, então não deixem de votar, né, quem se sentir à vontade, e depois da gente cobrar essas propostas, ver quem é que está realmente preocupado com o meio ambiente, que vai se comprometer com essas propostas ou com outras, que a gente sabe que a gente não conseguiu contemplar tudo aqui. Então, é bem importante. E eu vou passar, então, já fala, não sei se vocês querem dar boa noite aí, eu já vou chamar o... Pode dar boa noite aí. Boa noite, galerinha. Boa noite, pessoal. Vamos entrar. Boa noite a todos e a todas. Vamos começar, que o tempo passa rápido. Isso. Então, só para a gente lembrar que na última live a gente chegou a falar da proposta 17, e como as propostas a partir de agora, assim, algumas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falam mais ou menos sobre o mesmo tema, a gente tentou agrupar para poder ser um pouquinho mais rápido, de acordo com a afinidade de temas. Então, eu vou passar, então, para o Daniel, que é ele que vai começar falando, então, dessa questão das árvores, e depois a gente segue, então. Esse vem da Regina deu para escutar daqui, Regina. Ô, Dani, ela disse assim, vem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia, Felipe, Angélica, pessoal que está nos assistindo. Então, vamos continuar, né, a apresentação desse documento que a gente desenvolveu e que estamos aqui trocando impressões, conversando com o pessoal a respeito. Aqui, daí eu fico... então, eu vou dar uma faladinha rápida sobre continuação dos itens que nós estávamos falando, né, na nossa última live. Deixa eu só pegar aqui para ir me guiando, para não... nós tínhamos parado no item 17, né, da nossa carta, que ele fala sobre... os itens 16 e 17 são semelhantes. A gente já tinha falado sobre o 16, né, sobre a cartilha com orientações para poda de árvores, e pedindo para que se adotasse parâmetros mais claros, né? E o item 17, eles trata especificamente ali sobre as autorizações de corte e podas na cidade, e pedindo aos órgãos ambientais municipais que façam um acompanhamento das podas, dos cortes realizados pela Celesc, que é a concessionária de energia aqui na região, no estado, né? Que frequentemente eles realizam podas radicais em indivíduos próximos à rede elétrica, né? E até uma das nossas propostas deixa eu pegar especificamente ela aqui para citar. A 21? É a do plano estratégico. Uma das propostas é a proposta 21, eu já vou puxar ela porque ela está ligada nessa questão das podas que são feitas pela concessionária de energia,
a proposta 21 é que se faça um plano estratégico para a substituição do cabeamento aéreo pelo cabeamento subterrâneo, né? A gente vive numa região turística, né? Então, que além desse cabeamento subterrâneo ser mais ecológico, né, evita podas radicais, evita mortes de animais que tenham contato com as redes de alta tensão e vai trazer mais segurança e não, mais beleza, pode-se dizer, porque não fica, né, não fica a fiação pendurada, não se torna uma barreira visual, né? Então, isso está associado um pouco a essa questão ali das podas que são realizadas pela concessionária de energia, pela Celesc, né? O nosso item 18 fala sobre a arborização das ruas dos municípios, né? Pedindo que seja feita uma arborização maciça nas ruas da cidade e sejam utilizados principalmente exemplares nativos da região, né, da Mata Atlântica, e que seja feito um censo atualizado sobre o número de árvores que existem, né, identificar o número de árvores e a quantidade, estimar uma quantidade para ser plantada anualmente, né, durante os próximos anos ali de mandato dos nossos candidatos, que nós carinhosamente, conscienciosamente vamos elegê-los no próximo domingo, né, como a Regina falou na abertura ali. Especificamente para Balneário, existe uma lei municipal que fala sobre normas de arborização urbana, mas ela não tem regulamentação, né? E também nesse item a gente fala sobre essa, além de falar sobre essa legislação municipal de Balneário, que é de 2018, sobre se criar um programa de substituição dessas espécies exóticas que já são existentes por espécies nativas da região, né? Gerando um enriquecimento ecológico. O item 19 fala sobre, está relacionado a esse, né, sobre rever os berços das árvores que são plantadas nas calçadas, né, para trazer mais segurança para pedestres e para as próprias árvores em si, porque elas muitas vezes são plantadas sem muito critério e as raízes acabam quebrando a calçada, né? A gente sabe que tem plantas que têm raízes bastante fortes e que se espalham bastante, acabam causando danos na calçada que geram um pouco de perigo para pedestres, pessoas que têm dificuldades de locomoção, né? Porque se torna um obstáculo. Diga, Patrícia. O Daniel, interessante aqui, a gente acabou não colocando, mas o que vem acontecendo, pelo menos em Balneário Camboriú, acredito que Camboriú, que vocês estão mais presentes ali também, é que as empresas contratadas para seguir o padrão da calçada, a árvore ela está ali, por exemplo, e essas empresas elas colocam o cimento ali, a calçada, e não deixam nenhum espaço. Então, não há também uma fiscalização em cima dessas empresas que fazem esse serviço no município. Exatamente. O berço que a gente se refere, que talvez algumas pessoas podem não conhecer, é aquele espaço, tipo um mini canteiro delimitado ali para que a árvore tenha espaço para se desenvolver, né? E realmente o que a Patrícia falou é verdade. Muitas empresas dessas empreiteiras que têm sido contratadas pelos municípios para fazerem a adequação das calçadas, eles simplesmente levam o concreto até o tronco da árvore. Isso vai acabar prejudicando a árvore, né? Prejudica o próprio trabalho em si. É um trabalho mal feito, na minha opinião, porque você economiza o tempo de fazer um acabamento melhor que dê um valor estético para aquele indivíduo que está ali. Não é interpretar aquilo ali como um problema e simplesmente jogar um concreto até a beira do tronco da árvore, como quem diz assim, tá aí, então eu não vou me incomodar com isso. Daniel, eu acho que o que facilita também
justamente ser também empreiteiras diferentes, né? Se fosse uma empreiteira só, talvez daria para ter um controle melhor disso, né? Exato, não tem uma padronização do trabalho que é feito, né? Como é contratado por licitação, aí para fazer um controle ali, um controle de qualidade, ele fica bem mais complicado. É verdade. Né? E essa nossa proposta fala bastante nessa questão. O proposta 20, que está ligado ali, também a questão de rever a construção dos canteiros, né, na cidade, que não, eles são feitos de forma que a água da chuva não é absorvida, né, eles não são de nenhuma forma permeáveis, estão acima do nível da rua, e o meio-fio acaba impedindo que essa água da chuva que corre ali naquela sarjeta, ela escoe, porque as nossas avenidas, muitas delas foram adaptadas para serem, né, para terem uma ciclovia, para terem mais pistas de rolamento, e acabou que as grelhas de escoamento que ficavam junto ao meio-fio da calçada acabaram sendo obstruídas por essa, ficando em cima de uma ciclovia ou ficando em um canto da rua, escondidas por um canteiro, e essa água fica empoçada ali, ela não escoa. Isso gera bastante dificuldade no escoamento da água, né, na permeabilidade do solo, porque ele essa água não é coletada, não é absorvida pela terra de nenhuma maneira, e gera dificuldades também, como nós falamos, conversando, né, quando fizemos essas propostas, questão de pessoas com mobilidade reduzida, que precisam, eventualmente, desembarque de veículos ou atravessar a rua, isso tudo fica prejudicado porque você vai botar o pé na água, não tem... a gente já... E ali no nosso documento nós até citamos um tipo de estrutura que é feito em alguns municípios, que o canteiro é feito mais baixo do que o nível da rua, né? E que as estruturas desses canteiros são feitas com material mais permeável, né? Aqui em Balneário, uns anos atrás, até houve a proposta de se utilizar artefatos de cimento permeáveis, mas ela ficou só na proposta, né? Camboriú a gente não teve ainda, não chegou nesse nível de tecnologia ainda, né? Nós citamos no documento um artigo que ele está disponível no site Ciclo Vivo, né? Que fala sobre jardins de chuva, são chamados esses canteiros, essas estruturas que são feitas de forma a que o terreno absorva a água da chuva. É bem interessante, quem tiver interesse, a gente pode disponibilizar o link, ele está disponível na carta que está disponível no nosso Google Drive, e o link está disponível nos perfis das redes sociais. Né, o item 21 eu já falei nele, que é o plano estratégico para substituição do cabeamento aéreo pelo subterrâneo. Né. O nível 20, a proposta 22, né, das propostas que eu gostaria de conversar com o pessoal, ela fala sobre a campanha, uma sugestão de uma campanha chamada Adote a Vida. Né. Foi uma sugestão que nós colocamos ali, identificando por meio de placas que seriam anexadas às árvores em si e os canteiros, informando o nome, valorizando a vida, a flora existente no nosso município. Né, se criaria um programa, a exemplo do que já existe de adoção de canteiros, né, que algumas empresas fazem esse convênio com o poder público, fazendo adoção de canteiros, de manutenção,
corte de grama e afins, né? E esse programa permitiria que pessoas físicas também participassem e fossem adotadas as árvores, os indivíduos nas calçadas e em canteiros também, né? Ou o canteiro inteiro. E essa pessoa física ou jurídica ficaria responsável por toda a manutenção desse local. Retirada de lixo, capina do corte da grama, rega, né? Autorização de poda para o órgão ambiental quando fosse necessário. Né? Seria bem interessante. E possibilitaria que a gente, como pessoa física, pudesse auxiliar também, né? E se, através de uma placa fixada nessa, ou na árvore em si, fica na calçada, ou no canteiro, seriam colocadas informações sobre o programa, sobre quem é o adotante daquele indivíduo, daquela árvore ou do canteiro, né? E sobre a própria, no caso das árvores, sobre a própria árvore em si, né? Como nome científico, poderia-se colocar alguma informação de educação ambiental em si mesmo, né? E eu tenho mais 2 propostas aqui para falar sobre um tema bem sensível, que eu não... as propostas 25 e 26, que elas falam sobre capina de terrenos, porque a gente tem nos 2 municípios aqui que a gente atua bastante, né, que são nossa área de interesse por enquanto, né, elas têm muitos terrenos baldios, terrenos que não têm construções, que acabam tendo... acaba crescendo o mato ali que tem que ter uma manutenção periódica, né? E os municípios têm tido bastante atenção com relação a esses imóveis por conta do potencial de eventual epidemiológico, né? De criação de vetores ali, de animais, de insetos. Então, esses pontos, eu vou pular um pouquinho mais para frente ali, vou nos pontos 25 e 26, o 25 fala sobre fiscalizar o uso de capina química, né, de colocar veneno para matar a vegetação toda, que é uma técnica que é proibida por lei, mas que ainda é muito comum nos municípios, né, no dia a dia, que não tem nenhuma campanha de conscientização da população, né, e muita gente não sabe que isso... há regramento jurídico disso, há uma lei que fala sobre isso, né? E esse veneno, esses defensivos agrícolas, esses venenos, eles têm venda controlada. Também muitos comércios acabam, muitas empresas, muitas agropecuárias, acabam comercializando esses produtos de forma irregular, né? Isso é uma coisa que é uma reação em cadeia negativa, vamos dizer assim, né? Porque para que a capina química seja utilizada, foi comprado um inseticida, um defensivo, um pesticida, que talvez veio de forma irregular para aquela empresa, através de contrabando ou de outra coisa, e que está sendo vendido sem controle nenhum, né? Não há um controle sobre o dano que ele vai causar naquele ambiente. São várias... Os malefícios são maiores do que pura e simplesmente o mato ser morto, né? Ser dizimado ali, que é a palavra mais correta, né? E ainda falando sobre a questão de capina dos terrenos, né, que é uma questão que é determinada por lei e que precisa ser revista um pouco nos bairros onde há muita vegetação nativa, porque acaba se matando tudo, né, cortando tudo indiscriminadamente. Nós sugerimos que seja criada pelos municípios uma espécie de licença para os profissionais que atuam
autônomos e empresas que realizam esse trabalho, né? E que seja criada uma forma de treinamento, de instrução com esses profissionais, ou por, né, nós sugerimos por profissionais das secretarias do meio ambiente, de fundações de meio ambiente, né? Mas isso pode ser feito também por, né, em convênios com outras empresas, e, né, de forma a profissionalizar mais esse trabalho e ter um controle melhor sobre ele, né? Que é um trabalho que é feito de maneira sem muito critério, mas que pode ser bastante prejudicial, né? Como nós falamos com relação à parte da capina química. Então, a minha fala de hoje era isso, né? Diga. Antes de tu sair, só a Aline, ela está dizendo o seguinte dessa questão da capina química, que segundo os próprios prefeitos é a forma mais barata de manter o terreno limpo, né? E eu penso que isso é essa cultura que nós temos que mudar, porque não existe forma barata. Primeiro que o terreno, se ele está em equilíbrio, esses vetores, eles não vão aparecer porque, sei lá, né? Eu não sou bióloga como vocês dois aí, mas eu penso que se tem um sapo, o sapo come um mosquito, tem um passarinho, o passarinho come um mosquito. Então, se aquele ambiente está em equilíbrio, ele não vai ter esses camundongos, ratos e exatamente, né, insetos. Então, essa questão de dizer assim, é a forma mais barata, não é a forma mais barata, porque esse veneno vai penetrar no lençol freático, ele vai contaminar nós enquanto sujeitos, porque ele é altamente tóxico, ele pode até gerar defeitos congênitos, né, defeitos na estrutura mesmo de uma mulher, por exemplo, que está grávida, que está ali, mata todos esses animais. Então, não é a forma mais barata, na verdade, é a forma mais destrutiva e mais cara. Sim, é um barato que sai caro, né? Porque causa um dano que o próprio proprietário do terreno vai acabar tendo que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. E eu fui buscar rapidinho, enquanto complementando ali a minha fala. Em 2010, a Anvisa emitiu uma nota técnica proibindo o uso de capina química, informando que não tem nenhum produto no mercado registrado ou autorizado para ser utilizado como herbicida ou de controle de ervas daninhas ou de pragas em áreas urbanas, né? Então, pelo que eu busquei, não achei o número dessa nota técnica da Anvisa. Tem alguns estados que haviam regulamentado através dos seus conselhos estaduais de meio ambiente, essa capina química mediante uso de produto liberado pela Anvisa. Como a própria Anvisa já informa que não existe produto que seja licenciado para esse fim, né, essas resoluções de conselhos ambientais, conselhos estaduais de meio ambiente desses estados, como o Rio Grande do Sul, fica enquanto não houver um herbicida adequado para esse fim, liberado pela Anvisa, ela perde o efeito, né? E pensar também que aquele terreno vai ficar sem nenhuma proteção, a chuva vem, vai bater naquele solo, aquela água vai contaminar. Exatamente. Né? Então, é uma cascata que a gente tem que mudar quando a gente pensa em viver num meio ecologicamente equilibrado, né? No meio ambiente equilibrado. Sim. Esse herbicida, normalmente são produtos fortes que são utilizados e ele vai acabar parando no lençol freático e vai acabar parando no rio e vai acabar parando na torneira da gente, né? É uma reação em cadeia. Ele vai contaminando o ambiente. Tem uma pesquisa agora que saiu eu não lembro agora o órgão, que demonstrou que Balneário Camboriú e Camboriú, por exemplo, na sua água tem produtos químicos que vêm do arroz, ali do arroz e de outras coisas, né? Sim, porque esses produtos eles não se diluem na água, vai ocorrendo um acúmulo desse produto, né? E também o próprio tratamento convencional da água,
ele não remove fármaco e Exatamente. Enfim, outros. Existem pesquisas, inclusive, para vocês terem uma noção, outro dia estava conversando com uma outra bióloga que ela está participando de um projeto, o projeto de mestrado dela, é sobre a pressão de fármacos e de produtos químicos diluídos na água, na fauna de rios aqui da região. Existem pesquisas sobre que se encontrou ao redor de portos de movimentação de cargas, se não me engano, no Porto de Santos, eu não lembro o ano que foi feito esse estudo, se encontrou o químico que é o produto ativo da cocaína em quantidades bem acentuadas, diluído na água, né, que fica ao redor do terminal de containers do Porto de Santos, né? Como que isso foi parar ali, né? E é um exemplo os nossos rios aqui, né? Nosso rio Camboriú aqui mesmo, ele todo o esgoto pluvial do município, né? O nosso município ainda não tem tratamento de esgoto, né? Então todo o esgoto tratado de alguma forma através de sistema de fossa e filtro, né, de filtro de fossa e sumidouro, o pessoal chama também, ele vai parar no lençol freático e de alguma forma isso também acaba indo parar dentro do próprio rio, né, dos próprios córregos e rios ali que alimentam o rio Camboriú. E é o rio... Daniel, isso aí é um problema também, né, porque a maioria desses sistemas individual, né, que é do fossa e filtro ali, com sumidouro, geralmente são sistemas muito antigos, então tu acaba não tendo um controle, tu não sabe se ele ainda tem o mesmo rendimento que tinha antes, né? Exatamente. Muitas vezes nunca inspecionado, então às vezes tu não sabe nem se aquele esgoto gerado na residência está indo direto para o lençol freático, às vezes o sumidouro, né, é muito rudimentar ainda, muito, né, não tem a eficiência certa, e aí acaba que... O sistema não trata da forma correta, né? Exatamente. É um sistema que executa um tratamento do esgoto, mas como o Felipe falou, sistema às vezes muito antigo que não faz esse tratamento da forma que deveria fazer. A maioria, infelizmente. É verdade. Pessoal, então é isso. Eu passo a palavra para o Felipe, né? Felipe, não Felipe. Para ele continuar ali, tem alguns pontos que o Felipe vai falar com a gente aí. Felipe, é com você. Beleza. Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar uma procedência nas nossas propostas da Carta Ambiental, né? Eu consegui. E eu vou falar um pouquinho agora sobre as propostas 23, 24 e 40, tá? E a 22, a 23 aqui. E essas propostas, elas estão bem ligadas à educação ambiental. Tem bastante a ver, assim, com a questão da educação ambiental. Então, eu vou ler a 23 aqui agora. Então, a proposta 23, ela diz o seguinte: criar programa de educação ambiental para os cidadãos interessados, com formação e cedência de uma identificação que colocassem a população interessada na posição de agentes de meio ambiente, auxiliando os órgãos de fiscalização e controle ambiental. Então, essa proposta ela é bem bacana, justamente porque, além de ela estar tendo um papel bem interessante assim na questão da educação ambiental no cidadão ali, né, que ele vai estar tendo todo um aporte ali de poder, como é que eu posso dizer, poder agregar uma habilidade, né, uma competência para poder estar atuando na questão ambiental, ainda de quebra vai estar ainda auxiliando na questão da fiscalização, que isso que eu acho bastante legal, porque a fiscalização, principalmente no âmbito ambiental, ali, ela nunca é demais, até porque a gente sabe que, assim, né, hoje em dia, a gente vê até na política que a gente tem hoje aí, né, que, infelizmente, acaba tendo, como é que eu posso dizer, flexibilização de normativas, né, que nem o ministro do Meio Ambiente falou um tempo atrás ali, eles passam a boiada, vamos passar a boiada, aproveitar que a mídia tá voltada para a Covid, para a gente passar a boiada aí, ó, flexibilizar a norma, exonerar cargo importante, excluir
algumas normas ali, né? Enfim, facilitar para os empresários se adquirirem de terras e acaba que, né, a gente fica naquela, né? Fica a fiscalização que já não era tudo aquilo, só piora, né? Então, programas como esse é um meio de estar amenizando, né, um pouquinho a situação aí. E As pessoas precisam saber para poder cobrar, né, Felipe? exatamente, elas têm que estar instruídas, né? Tem que estar Exatamente. instruídas para poder estar cobrando. E, enfim, eu gostei muito dessa proposta da 23, e eu vou passar agora para 24, que a 24 ela diz o seguinte: ter um programa sistemático com apoio dos professores da rede pública, colocando os alunos da educação ambiental em contato com o meio ambiente. E ali complementando, né, o nosso planeta só será melhor se nossas crianças e adolescentes tiverem vivências e experiências reais com o meio ambiente. Criar espaços verdes nos espaços educacionais, né, ou seja, nos centros educacionais municipais e nos núcleos de educação infantil, hortas, coleta seletiva em todas, né, e possibilitar que as turmas participem do programa Adote a Vida, que foi o que o Daniel comentou ali com a gente na proposta 22. Então, essa aí também é uma proposta bem bacana, porque, assim, possibilitar, né, que as crianças elas tenham um contato já com o meio ambiente desde cedo, vai tornar elas no futuro adultos com uma preocupação ambiental melhor, né? Então, frente a todos esses problemas que a gente passa, a gente vai ter mais adultos instruídos, justamente pela questão que a Regina comentou ali, poder, de certa forma, né, tá escolhendo melhor os representantes, né? Porque, assim, a gente tem que... Uma coisa que eu ainda... Para mim é um sonho, assim, espero que um dia se realize. Mas, para mim é um sonho um dia ter matéria no fundamental. Educação ambiental sendo ofertada como disciplina mesmo para as crianças. E no ensino médio, poder legislativo como disciplina. Para tu ter... Ali tu já tem a base, para escolher os representantes e saber o que né? Tá sabendo ali o que a gente precisa para estar melhorando a nossa situação aí no ambiental, no país todo, né? Não só em Balneário e Camboriú também. E... Ô, Felipe, eu vou complementar, vou me meter aqui na tua fala, porque a gente que é da educação, o que a gente percebe, assim, que a educação ambiental, ela está muito distanciada, digamos assim, das outras disciplinas, como se fosse uma coisa, oh, nossa, isso é só do professor de ciências, é o conteúdo do professor de ciências, como se os outros professores e as crianças e todo mundo não fizesse parte disso. A educação ambiental, ela deveria ser perpassar todas as disciplinas, né? Porque no momento em que eu sou professora e que eu fico usando o copinho descartável, né? E às vezes o próprio professor de ciências está lá ensinando para a criança que não deve usar, mas na hora de uma reunião, de uma coisa, ele vai lá e usa o seu copinho descartável. Então, assim, a gente precisa estar trabalhando essas questões do porquê que a gente, o tempo todo, em todas as disciplinas, seja o professor de matemática, seja o professor de história. Então, assim, em todos os momentos a gente precisa estar falando de educação ambiental, porque ela faz parte de tudo, né? Então, assim, eu também acredito que, infelizmente, precise de um começo, e hoje em dia é delegado aos professores de ciências, mas ela deveria perpassar todas as disciplinas, né? Todos os momentos, a gente não está desligado do meio ambiente em momento algum. Vi que a Angélica está se coçando ali. Tá falando, Angélica? Quer falar? Desculpa agora. Tá. Então, assim, com relação às ciências, ela nem faz parte do currículo, tá? Ela entra como interdisciplinar. E até, assim como a educação no trânsito, você vê esses conteúdos, educação sexual, você vê tudo lá embaixo como interdisciplinar. Então, o conteúdo que é extremamente extenso, um dos mais extensos é de ciências, e eu consigo tratar essa educação ambiental, porque é uma coisa já que está intrínseca, né, a mim.
Mas mesmo assim, às vezes eu preciso me policiar, porque às vezes eu vou no automático, sabe? E aí quando eu tô assim, já tocando no copo descartável, eu recuo. Mas essa questão tinha que ser realmente curricular, sabe? E aí participar todo mundo. O professor de matemática pode também, por que não? Pode trabalhar a educação ambiental tranquilamente. Em inglês também, todo mundo pode. Então, seria bom incluir como matéria, como currículo mesmo, de todos os níveis, sabe? É a minha opinião. Esperamos que um dia isso se realize, né? E como Eu diz fico ali muito no feliz. texto da proposta, né, das crianças e dos jovens estarem envolvidos e vivenciando isso, que até tem a parte ali que fala sobre a horta, e isso começa lá na educação infantil, né, porque as pessoas às vezes acham, isso é lá do fundamental. Como é que uma criança vai crescer e ter esse entendimento se ela não coloca o pé no chão, se ela não pisa na grama, se ela não brinca com areia, se ela não vê o animal, sabe? Então, assim, essas coisas naturais, e isso a gente percebe, assim, a falta. E Balneário, principalmente, aqui em Camboriú, as escolas até têm um pouco mais de espaço, mas Balneário, a gente sabe, por essa questão de espaço físico mesmo, as escolas não têm um pátio, um lugar onde possa fazer, né? Então, assim, então a gente se prioriza o quê? A calçada. Então, assim, a gente acaba privando as crianças desse contato com a natureza e de se sentir fazendo parte disso, né? É verdade. Pode falar. Posso falar rapidinho, só mais um pouquinho? Ano passado, eu trabalhei em um município que tinha o pessoal de educação infantil, inclusive, eu tive essa experiência única, nunca tinha tido, com a galerinha de 1º ao 5º. Então, a gente tinha esse espaço, tinha uma horta lá na escola, e eu pude levá-los, sabe, para lá. Então, a galera, primeiro que eles adoram, e segundo que eles adoram se sujar na areia, e a gente plantou algumas plantinhas por lá. Mas porque lá o pessoal de 1º ao 5º já tem as disciplinas, sabe? Tipo ética e cidadania, já tem professor de área com os pequenos. E ciências também é mais as disciplinas que eles têm com professor de área. Então é bem interessante, seria bem interessante, né? Se aqui em Balneário também fosse estipulado isso na grade curricular dos pequenos. Beleza. Pode continuar, Felipe. Então, essas duas propostas, 23 e 24, né? Ambas muito show ali na questão de educação ambiental e também na questão da fiscalização, né? Que é o caso da 23, que para Balneário, tanto para Balneário quanto Camboriú, aumentar a fiscalização vai ser uma coisa extraordinária, né? Por causa que ambos têm problemas diretos, assim, né? Recorrente à falta de fiscalização. A gente viu muito questão das ligações clandestinas nesses últimos tempos, né? Até a questão das queimadas de grande porte que deu em Balneário uns meses atrás, uns 2 meses atrás, que até hoje não se sabe a causa. Então, se o cidadão já tiver um aporte ali de ter o hábito de fiscalizar, a gente pode estar aumentando essa questão de descobrir por que começou a pegar fogo ali, que veio cinza de um bairro para o outro, foi uma coisa absurda. E aí, para a gente vai ser muito bacana ter mais gente ligada aí, que nem nós, né, na questão da fiscalização. E, enfim, esse aporte é muito bom estar acontecendo. Eu vou continuar, então, para a última proposta que eu ia comentar, que é a 40. E a 40, ela também é um pouco ligada ali à questão da educação ambiental. Eu vou ler ela aqui para vocês. Priorizar iniciativas e técnicas sustentáveis na construção dos prédios públicos, especialmente núcleos de educação infantil, né, e centros educacionais municipais, utilizando-se de áreas verdes, telhado verde, né, citando exemplos. Nossas crianças e adolescentes, né, eles vivem em pequenos espaços e dar a eles a possibilidade, né, de colocar o pé no chão, na terra e grama, né, trará benefícios na interação pessoal, os tornando menos agressivos e mais conectados com o planeta Terra. E também aquela coisa, né, a criança que ela já se desenvolver desde pequenininha, no ambiente ali que ela se sinta bem, com uma energia boa, né? Que todo ambiente ambiental com grama ele vai trazer uma energia boa, além de fazer bem pro psicológico da criança, ainda, né? De fazer ela ter uma interação melhor com os outros colegas. Ainda também vai lá no futuro, né? Se um dia ela se deslocar para um local que, opa, não é daquele jeito que eu cresci, né? Não estou acostumado com isso. Cadê aquele verde todo, né? Ela já vai ser uma pessoa mais questionável, né? Quanto a isso. Então essa proposta também é muito bacana. E se alguém quiser complementar, fica à vontade, mas a 40 eu acho que seria isso daí.
E aí eu vou passar agora para a Angélica, né? Para Patrícia. Isso, Patrícia. A Patrícia. Vamos começar, então. Vamos continuar. Gente, eu vou falar da 27, 29. Aí eu passo para a Angélica para seguir com as outras. Pode ser para a gente seguir a numeração ali? Pode ser? Então tá. A 27, ela diz o seguinte: criar política pública e legislação para regular o uso de vidros em muros, fachadas de construções. Os vidros são considerados assassinos invisíveis, sendo a segunda maior causa de morte de aves no mundo, né? O que acontece? Nós estamos vendo que o padrão estético do nosso mundo vem mudando, né? Então, os vidros começaram a ser utilizados de uma forma muito intensa fora do Brasil, e a gente vem absorvendo esse padrão estético de uma forma muito intensa e estamos construindo edifícios todos de vidro, casas com paredões de vidro, muros, trocando os muros que antes eram de grades, ferro, alumínio, agora é tudo quase muro de vidro. Então, esse padrão estético do ser humano, ele vem causando a morte de aves porque elas não enxergam, né? Ou elas não enxergam o que está refletido, esses vidros reflexivos, né? Espelhados, ela não enxerga, ela acha que é uma continuidade porque aquilo ali está refletindo o ambiente externo, então para ela é como se fosse um trampolim, ela está indo e segue e bate nessa barreira intransponível. Ou então, quando esse vidro é transparente, hoje eu estava vendo aqui o vidro do meu vizinho, tinha uma flor aqui assim, o beija-flor estava aqui na flor, feliz da vida, e aqui era o vidro transparente do muro. E aqui tinha a minha casa, com a árvore. Então, o beija-flor aqui, o que ele fez? Tuft! Porque ele queria acessar a árvore, então ele foi reto. A sorte é que ele estava bem perto do vidro, ele bateu, caiu, e o beija-flor logo conseguiu voar nesse momento. Mas a maioria das vezes acaba vindo a óbito, né? E a gente nem percebe. Então, regulamentar o uso desse material que foi criado, né, por nós é essencial para que a gente continue vivendo e vendo aves, né, passarinhos ao nosso redor, tá? Acho que desse aí é isso. Lembrando que sobre esse tema, nós da Comprema vamos ter, na sexta-feira a gente vem seguindo com a série de postagens, né, sobre esse tema. E também no dia 18 de novembro, semana que vem, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo também com o professor Augusto João Piratelli, o professor Gabriel, o professor Lauro Baca, o Daniel, ele não está sabendo, mas ele também vai, e eu. Tá bom? A 28, né? A proposta 28. Promover campanhas de conscientização para o uso de vidros e os problemas que ele acarreta. Uma coisa está na outra, né? Então, uma coisa é fazer a regulamentação do uso desses vidros por uma política pública e a outra é conscientizar. Eu acho que esse é o grande boom também da nossa associação. Quando a gente conscientiza, a pessoa tem ciência, né? Conscientizar tu tomar uma decisão e tu saber arcar com essa decisão, saber o que as consequências dessa tua tomada de decisão. Então, quando as pessoas têm essa consciência, as leis, elas só existem, mas elas não precisam punir, fiscalizar. Senão a gente está toda hora tendo que punir, fiscalizar, essas coisas todas. Então, se o cidadão está bem consciente, a coisa acontece. Angélica, tu segue com as tuas, depois eu volto para 38 e 39. 34, então? Né? Então, pessoal. Ô, Regina, só um pouquinho. Quem é a 30, Oi? 31, 32? Essas aí são as dos resíduos. Pode deixar que eu faço essa. Se não der tempo da gente terminar ela hoje, a gente faz uma específica já sobre isso. Então, tá bom. Ok. Então, o item 34 da nossa carta, ele é um pouco extenso, mas eu vou ler aqui a metade e vou explicar, tá? Criar campanhas de conscientização sobre predadores naturais de vetores de doenças. Então, como a Patrícia falou, a questão de conscientização, que é extremamente importante. Por quê? Os predadores de vetores,
né, que são transmissores de doenças, eles são muitas vezes perseguidos pelo humano por várias questões, né? Questão religiosa, questões até culturais e principalmente falta de informação, né? Então, o que é que acontece? Aí é que a gente cita no item ainda alguns animais, né, que são predadores de insetos, mas eu vou falar além de insetos, também tem a questão de mamíferos roedores, que também transmitem doenças a humanos. Então, o que é que acontece? Eu vou focar aqui em 2 grupos de animais que são os mais perseguidos, digamos assim, por humanos, né, que são os anuros e os ofídeos, né, ou seja, os sapos, rãs e pererecas da ordem Anura e os ofídeos, que são as cobras, né, e serpentes. Então, o que é que acontece? Esses vetores, né, são os transmissores de diversas doenças, que eles alojam, né, diversos micro-organismos causadores de doenças, como vírus e protozoários, né? E aí eu cito dengue, chikungunya, protozoários, cito malária, doença de Chagas. Então, são transmitidos por insetos, né, mosquitos e besouros, que são alimentos preferidos desses animais. Por exemplo, as rãs, pererecas, adoram os besourinhos e os mosquitos. Então, o que é que acontece? E esses animais, tipo, são perseguidos por humanos no sentido de, quando um humano cruza com um sapo, o que é que ele quer? Ele quer logo jogar um sal, né, e destruir, e matar da pior forma possível. Por quê? Porque ele mata o anuro asfixiado e desidratado, porque o sal é isso que faz no animal. E, no caso, o que é que acontece? Se você... Aí a gente fala em desequilíbrio, né, ambiental e ecológico. Porque se você mata... Aí diz, mas foi só um que eu matei, mas imagina cada um ir matando um sapo, uma perereca, uma rã. Então, se você mata, você diminui a população desses animais e, consequentemente, se você diminui a população de anúrios, você vai aumentar a população desses insetos, porque não vai diminuir a quantidade de predadores deles. Então, eles vão aumentar a população de insetos. Consequentemente, vai aumentar a população desses vetores, causadores transmissores de doenças. A mesma coisa acontece com relação a cobras. Eu acho que dificilmente uma cobra consegue escapar quando ela cruza com o humano. Por quê? Só se o indivíduo correr, e aí é o mais indicado, ou então ele pega um pau e vai matar a coitada da cobra. E o que é que acontece? A mesma história, né? Eu preciso frisar que a cobra, ela está ali, não é porque ela quer estar na tua casa ou cruzar o teu caminho, né? Não é porque, encontrou na minha casa ou no meu quintal. Não é que ela vai te visitar. É porque já foi destruído o habitat dela. Não tem mais onde morar, não tem onde ficar. Não é que ela invada a tua casa. Ela está atrás de um refúgio, né? E outra, cobra, agora vão querer me... Cobra, elas não atacam ninguém, elas se defendem. Todo animal se defende. Você vai se defender se você se sentir acuado ou ameaçado. E imagina, a gente tem vários artifícios de defesa. A cobra não, ela só tem o veneno. Estou defendendo as cobras, sim, estou defendendo. Então, se você mata também a população de cobras, você vai aumentar a população, vai permitir que aumente a população de roedores, por exemplo. Então, a cobra adora os ratinhos. E o rato... Dá todo um desequilíbrio, né? Desequilíbrio, com certeza. No ecossistema ali. Mexe com toda a cadeia alimentar, como a gente estava falando anteriormente, né? E aí você desequilibra mesmo a cadeia. Esse que é o ponto-chave. E aí, o que é que acontece? Os ratos, principalmente essas ratazanas urbanas, não são todos, mas se ele estiver contaminado, né, com uma bactéria muito famosa,
do gênero de Leptospira, que transmite a leptospirose. Então, se você mata os predadores desses roedores, transmissores também de doença, tu vai aumentar a população de ratos, porque tu está diminuindo, tu destruiu com as cobras. Aí vai aumentar, consequentemente, a chance de transmissão, se ele estiver contaminado com essa bactéria, é bem grande. E essa doença, leptospirose, mata. Então, sempre mexendo em um ponto da cadeia, tu vai desequilibrar outro, e assim sucessivamente, né? É um ponto que eu volto a falar. Falta de conhecimento mesmo, e aí a gente fala, como já foi falado anteriormente, a questão de educação ambiental, conscientização desse pessoal, né, da galera do modo geral. Eu digo da população de modo geral, desde criança a idoso, porque aí se a criança vê... Primeiro que a criança já tem ela mesma vai querer jogar sal nas rãs, porque ela viu um pai ou um adulto jogar. E acha até bonitinha a bichinha ficar lá, asfixiada, desidratada. E a mesma coisa com relação às cobras, né? Também vão perseguir até matar a coitada. Então, essa questão de conscientização é o principal, eu acho que é o primordial, sabe? E eu acho que nesse item 34, basicamente era isso, não sei se vocês querem adicionar alguma coisa. Com relação a insetos, e até alguns moluscos também, né? Falando de insetos e de roedores, também existem alguns moluscos que transmitem também doença, que são predados por esses animais que a gente acabou de falar aqui, de cobra, a gente também falou no item também fala de aves, né, que as aves adoram um mosquitinho também, um besourinho. Então, todos esses ajudam a equilibrar essa população de insetos, e que o pessoal acaba, por desinformação, acaba matando, né, mexendo nessa cadeia aí. Bom, esse é o item 34, e aí daqui a pouco eu volto a falar do item 41 e 42, não é isso? Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Não, acho que a tua fala foi perfeita, né? Porque esses animais realmente são muito perseguidos, são os mais né? perseguidos, né? Por cultural até mesmo e desinformação, principalmente. Né? Claro, também não vou dizer para você fazer um carinho numa cobra e Com certeza. mas ou chama alguém, um órgão competente, uma polícia ambiental, mantenha-se distante dela enquanto esse pessoal competente chega. Né? Só não vai matar, só não vai mexer com ela. Até porque ela não foi te procurar porque ela quis, não foi fazer uma visita para ti. Até que eu queria aqui uma visitinha, mas... Por enquanto é isso, pessoal. Alguma observação que eu possa ter esquecido? Acho que não, né, desse item. Não, bem completa a tua fala. Patrícia? Gente, vocês querem... Olha só, a gente está com 53 minutos e 1 hora a gente acaba tendo que encerrar, porque senão fica gravado, né, Regina? E nós temos algumas falas aqui de mobilidade de vários itens. Como é que a gente faz? Vai fazendo o encerramento ou eu vou falando? Tu acha que demora? Porque nós temos aqui 6 minutos. Acho que dá para fazer o 38. Eu vou fazer, então, uma fala mais rápida, só para estar tocando, e daí a gente vai fazendo o encerramento, então. A 38 é viabilizar em conjunto entre os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú um plano de mobilidade urbana integrado, né? Então, nós temos 2 cidades, também tem Itajaí, mas a gente acabou pegando, aqui citando Balneário Camboriú e Camboriú, mas a gente também faz divisa com Itajaí e com Itapema, né? Então, são cidades que acabam muita gente morando num lugar e trabalhando no outro, então esse transporte coletivo ele deveria ser pensado de tal forma, né, que essa questão da mobilidade urbana
até porque tem uma lei federal também para isso, que para as cidades também ganharem recursos, agora federais, referentes à mobilidade, esse plano, ele tem que ser feito, né? Então, nós temos muito forte aqui na cidade de Balneário Camboriú o uso de bicicletas. Camboriú também é muito forte, né? Então, essas ciclofaixas, ciclovias e até essas ciclorotas, né? Divulgando mais quais rotas. Eu fiz ali a conta, eu ia até o IFC em 8 quilômetros de carro, levava 15, 20 minutos. De bicicleta eu levava 30, mas se eu pegasse engarrafamento eu levava 45 minutos de carro. Então, de bicicleta eu levo ali 30 minutos. Então, acho que essa questão da bicicleta, uso de patinete, outros meios mais ecológicos, se a gente se sente seguro nessas ciclofaixas, ciclovias, a gente consegue também estar fazendo o uso desses transportes, desafogando as nossas ruas que estão tão soterradas, principalmente em qualquer horário, não só em horário de pico, tá? A 39 é a questão do programa Abraço Animal. Ele já é uma política que implantada em 2019 em Balneário Camboriú, agora virou lei em 2020. Camboriú não tem, então esse Abraço Animal, atualmente ele é mais focado em gatos e cachorros, né? Então a gente também tem que estar ampliando em cobras, anuros, aves, né? Cavalos em Camboriú, né? Então esse Abraço Animal, criar um programa similar em Camboriú e ampliar esse olhar para esses animais, sejam eles silvestres ou domésticos. Acho que era isso, Regina. Eu acho que daí a gente vai encerrando, então, e fica, então, essas partes que faltaram, então, para a nossa próxima quarta-feira, né? Na próxima? Estou perdida já, o mês está passando tão rápido. Então, a gente faz, então, mais específico ali a parte da gestão dos resíduos sólidos, então, que ficaram os itens 30 a 33 e o 36 a 37. E até foi interessante que ficou, porque é um assunto bem complexo, né? Que não seria interessante a gente passar correndo aqui. E vai ficar também a parte dos biodigestores e plano de contingência de incêndio. Isso, final, Isso, daí que a gente vai conseguir... 41 e 42, né? Exatamente, daí a gente vai conseguir encerrar a carta, mas eu penso que já deu para ter um panorama geral do que a gente está falando nessa carta, que são temas super importantes, e a gente vai estar, então, a partir de agora, já que a gente está encerrando, a gente vai estar entrando com temas mais aprofundados. Então, como muitas pessoas podem estar ouvindo esses temas e ficando em dúvida do que a gente está falando, porque muitas vezes, quando a gente não é da área, e falo isso por mim, muitas vezes eu escuto algum termo, e ainda bem que eu tenho o Daniel aqui em casa, que eu vou lá e pergunto, Daniel, tá, mas o que isso significa, né? Por que isso é tão importante? Então, são termos que não é do nosso dia a dia, que deveria ser, na verdade, né? Mas não são. Então, a gente precisa estar conversando mais, aprofundando mais de como que isso deveria estar acontecendo, como que pode acontecer, trazer exemplos, e nós pretendemos, então, a partir de agora, convidar pessoas especialistas nos assuntos para estar nos ajudando. E é interessante que as pessoas que nos assistem tragam suas dúvidas também, né? Podem colocar ali o que vocês acham que precisa ser falado, o que vocês não entenderam, para que a gente possa estar aprofundando esses temas, porque às vezes a gente pensa, não, todo mundo entendeu isso, e às vezes é justamente aquilo ali que a pessoa não entendeu. Então, é importante que coloquem as suas dúvidas para a gente poder aprofundar. Quer falar, Angélica? Só essa questão do item 41 e 42, que fala sobre biodigestor, né, a destinação de resíduos orgânicos já processados, que é diferente daqueles mais frescos que tu já falaste, da compostagem, né, e esse plano de contingência contra incêndios, que isso é extremamente importante também, principalmente no cenário que a gente está com as florestas aí, o que resta, pegando fogo na Amazônia diariamente, Pantanal até hoje da queima, então é bem interessante isso aí, vou ficar bem empolgada para falar na próxima quarta, sim. E o nosso tempo, então, está acabando. Vou deixar todo mundo se despedir. Só antes de dizer, gente, vamos votar com consciência. Domingo, elejam seus candidatos, peguem a proposta deles, vejam a questão ambiental, o que eles têm, o que eles afirmaram ali no plano, que eles depois cumpram. Todos receberam a carta ambiental, então, assim, a gente tem como depois estar discutindo sobre isso. Domingo, não esqueçam, votem com consciência.
Tchau, a minha parte. Felipe? Tchau, pessoal. Obrigado. Então, até a próxima quarta. Nos vemos de novo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso.